Bom dia, pessoal, tudo bom? Com a paz do Senhor, do nosso Deus. Vamos para a leitura do livro, no quinto capítulo, a palavra de conhecimento. Ver uma palavra de conhecimento. Vamos continuar a história do rapaz que sofria com tentação, homossexual. O que aconteceu depois? Agora John não estava mais lendo as palavras como antes. Ele estava recebendo a imagem de sua mente. Isso nos levava à terceira forma de receber a palavra, de conhecimento. Você não lembra mais ver. George disse. Isso começou com o seu irmão. O rapaz respondeu: sim, começou com atos de sodomia com o meu irmão. E esse ato foram interditados pela sua mãe. Sim, foi ela que instigou o incidente. Era uma família muito disfuncional, como você sabe disso. Porque assim que comecei a orar por você, vi uma menina, um menininho e seu irmão e mãe parada na frente dele. Você pode receber a palavra de conhecimento vendo-os e lembro-me que quando Joel Weber começou a ensinar sobre isso, disse que uma das primeiras palavras de conhecimento que ele recebeu foi através de uma visão, e ele estava pregando e chegou a hora de convidar as pessoas a aceitarem Jesus. Explicavelmente, ele teve uma visão de uma seis de mulheres, acho que era inimigo, colocando um pensamento em sua mente para tentá-lo ou distraí-lo de fazer ao pego. Ele começou a repreender o inimigo. Quando na visão a 6 se abriu, revelou um tumor dentro dele. Então recebeu que era Deus, dando uma palavra de conhecimento. E ele decidiu entregar a palavra ali. Havia uma mulher com um tumor no seio, e ela vem à frente para receber a oração, e foi curada naquela mesma noite. Então, algumas vezes que você pode vê-las como imagem na mente, a vez mais espetacular que ouvir falar sobre ver uma palavra de conhecimento. Aconteceu com o meu amigo Joel. Joel vem até mim um dia e me pediu para orar, abençoando seus negócios. E eu realmente não queria fazer aquilo, porque eu não gostava de abençoar negócio, mas ele disse que gostaria que seu negócio crescesse para dar um dízimo maior. E aquilo me convenceu, mas mesmo assim eu ainda não queria orar. Assim que comecei a orar por ele, um fervor veio, aquele tipo de unção que você começa a orar coisas que nem sabia antes, realmente não estava esperando nada, apenas iria fazer uma oraçãozinha pastoral e surgiu como uma vida, mas algo aconteceu enquanto eu orava por seu negócio. Eu literalmente senti um fervor vindo em meu espírito. Então comecei a orar: Deus, abençoa esse homem para que ele possa doar no teu reino e fazer prosperar, assim como tudo no que ele colocar as mãos. E o Pai, se ele não der o dízimo do que ele ganhar, ou do que o negócio dele produzir, leve ele à falência, em nome de Jesus.
Na hora que eu disse, pode entrar. Na hora que disse isso, uma mulher de nossa igreja foi lançada para trás e caiu no chão. Descobri que ela estava endemoniada. E nós nunca tinha visto uma pessoa demoniada antes desse dia, eu nem tinha certeza se ficava endemoniado. Era real, eu tinha aprendido no Seminário Teológico Batista do Sul que ficar endemoniado era um mito, ou eu não sabia nem acreditava, mas influências diabólicas de qualquer forma. Isto nos assustou e não tinha o menor ideia do que fazer. Entretanto, minha teologia liberal foi destruída quando o demônio começou a falar através da mulher. O seu rosto começou a mudar e seus olhos a girarem descompassamente, um olhar para cima e à esquerda, outra para baixo e à direita. Nunca vou me esquecer de esquecer do quão estranho foi ver os olhos dela girando. Foram de ordem. No final conseguimos libertar a moça. Depois de libertar, ela veio orar por sua prima de 39 anos, que sofria como convulsões, e o médico disse que o cérebro dela estava sendo pouco a pouco danificado a cada vez que ela sofria uma convulsão. Então a moça, que havia sido liberta uma semana antes, e o seu marido me ligaram e eles oraram pela prima dele, e ela entrou em convulsão quando me ligaram. E eles perguntaram: você acha que é demoninho? Ouçam, não pense que tudo é demônio. Vou ter, orem mais uma vez. Se acontecer de novo quando estiver orando, tragam-na aqui. Pode ter sido apenas coincidências. Não vamos demonizar tudo. Então, alguns dias depois, voltaram a orar por ela. Assim que começaram a orar, ela convulsionou novamente, e ela me entraram e disse: ok, traga ela aqui. Quero que você saiba que eu estava morrendo de medo, pois já havia todo tipo de falsos rumores pela igreja e pela cidade. Não é a primeira vez que eu ouço falso rumor sobre mim, mas na época havia tanto falsos rumores naquela cidade que era estranho. Então eu estava pensando, isso é uma armadilha do inimigo. E essa mulher vai vir aqui e vamos orar por ela, e ela vai convulsionar e ter uma parte de cérebro danificada, e vai acontecer na minha igreja. Vou parar na manchete de jornal e meu nome vai para a lama. O inimigo estava realmente colocando dúvida e medo em minha mente. Muitos medos vinham contra mim e outros pensavam: eu não quero fazer isso, porque em toda a minha vida só tivemos uma experiência de expulsão de demônio, e isso foi há poucos dias atrás. Eu fui e perguntei e peguei um livro de Monte Kelly's Revendo Francisco. Comecei a ler tudo o que encontrava, var sobre libertação, ouvir uma fita de Jor sobre libertação. E pensava: ai Deus, estou com medo, estou nervoso, estou ansioso com isso. No dia de fazer a libertação, nos entramos na igreja batista e a sua prima, que tinha acabado de ser liberta. Alguns dias
Sua mãe Jó, engenheiro e eu estava exatamente nervoso quando saí do carro. Aquele dia Jó chegou logo depois de mim e ele fechou a porta e de seu carro novo e disse: Aleluia, glória a Deus. Deus não é bom. Aleluia, glória a Deus. Deus não é bom. E eu pensava: você sabe para que estamos nós preparando como consegue estar tão feliz? Porque você não está nervoso? E eu estou quase morrendo. Entramos na igreja pouco tempo depois de chegar. Entramos na igreja depois e ela chegou andando com a ajuda de um andador. Lembre-se que ela tinha apenas 39 anos. Ela podia dar apenas pequenos passinhos, arrastado por conta da forte artrite que sofria nos ossos, e ajunta o que era terrivelmente doloroso para ela. Também era praticamente cega e estava perdendo pouco a visão que tinha. Percebeu demora uma eternidade para subir um degrau da igreja e chegar até o santuário. Fomos até ela e dissemos: ouça antes de orarmos por você. Vamos orar entre nós, entretanto nos conectar com Deus. Eu estava com muito medo e nervoso. Então, quando voltamos, eu quero que saiba que eu não vou te dar um tapa na cabeça. Não vou gritar com você. Vou apenas falar com você do jeito que estou falando. Agora, se usamos algum tipo de autoridade, não estaremos falando com você. Se estiver algum espírito estaremos falando com o espírito, então não se ofenda. Então, depois de tentar explicar, fui até o altar, me joelhei e oramos 2 palavras e ela caiu, começou a gritar. Pensei: ai meu Deus, ai meu Deus. E agora? Aqui vai uma ilustração de palavra de conhecimento que você pode ver. Não quero que perca o ponto da história. Então Jó caminhou até ela e disse: você tentou me matar ontem à noite. As pessoas sempre me disseram que se você entrar nesse andar carismática, você sobe pela parede e fica doida. Entreando, aí pensei: já era, cruzamos a linha. Enlouquecemos o que ele está falando. Ele tentou matá-lo ontem à noite. E ele disse: eu sei que você é Deus. Me disse quem você é. Disse-me seu nome também. Eu pensando do que ele está falando, pelo amor de Deus. Você é o espírito de vento. Disse um nome estranho que não faz sentido. O espírito de fogo, em nome de Jesus, eu ordeno, saia dela. Agora talvez eu estivesse imaginando coisa mais. Percebo que a porta começaram a balançar e a bater, rangendo para frente e para trás. E eu pensei: isso é muito estranho para mim. Eu sou um pastor batista e ainda não me mandaram embora. E eu pensava: não acredito que ela está falando isso. Então ele disse: ei, Michael. Quando ele disse palavra Michael, ela empinou e começou a cuspir e gritava: foi horrível. Não estou enxergando
enxergando, não estou indo veementemente horrível, não estou. História para perceber, mas é legal foi assim. Mesmo ele continuando Benton, que era o nome de uma cidade 30 quilômetros a norte do onde estávamos, ela fez a mesma coisa. Cuspiu, gritava, e adultério. E ela disse, eu não cometi adultério, eu não cometi adultério. Comentou, sim, Deus me mostrou que você cometeu adultério. Não cometi, não cometi. Cometeu, sim, Deus disse. Deixe-me dizer uma coisa, que nesse ponto nós ainda não tínhamos aprendido como entregar a palavra do conhecimento. Não tínhamos nenhuma informação sobre como operarmos nos dons do Espírito, e esse realmente não foi o melhor jeito de falar, mas ele não sabia como fazer. Ele disse, não cometi, foi meu marido. Peguei-o com uma menina de 16 anos, 2 semanas atrás, e eu quis matá-la. Ela estava na garagem. Haha, desculpa-me. A verdade, ela não disse que tinha sido você, apenas disse adultério. Perdoa-me. Nessa hora, a prima dela puxou John e disse, cara, precisamos falar com você. Eu cheguei perto e disse, o que está acontecendo? E ela disse, como você pode saber de tudo isso, como você sabe? Então John contou essa história. Ontem à noite, enquanto dormia, uma mão agarrou meu pescoço e começou a me enforcar. E eu acordei e havia tanto medo, enquanto que eu entrei em pânico. Não conseguia mover um músculo e a única coisa que consegui dizer foi Jesus. Quando eu disse o nome de Jesus, foi embora, e uma luz entrou no meu quarto. No lugar de medo veio o amor. E eu entrei numa visão. Dentro da visão vi essa mulher que eu nunca tinha visto antes. E eu vi em Benton, Winnon, e ela tinha 16 anos, e isso foi há 23 anos. Eu a vi seu carro e sabia que o nome do rapaz era Mickey, e eu vi estuprá-la. Tenho todos os detalhes. Deus me mostrou numa visão aberta. E ela também me disse que o avô dela era um chamão da tribo, e ele descia como ela os montes do Tennessee, se deixava numa caverna cheia de cobra e dizia, não se preocupe, o espírito do vento e do fogo vão te proteger. E Deus mostrou o nome dos deuses para Jó, e ele viu tudo isso em forma de visão na mente acontecer, que essa menina contou que houve 23 anos atrás para sua prima e estar contou para sua mãe. A mãe dela disse, nunca mais toque nesse assunto novamente. Aquela garota de 16 anos engoliu aquilo, engoliu toda a raiva, amargurada recentemente, e nunca pôde trabalhar o perdão ou a dor, apenas engoliu, e a amargura correu por dentro, e a amargura e a raiva estavam destruindo. Também tinha se envolvido com um voodoo. Nesse caso estava endemoniada e precisava de libertação, mas Deus foi diretamente ao ponto com a palavra de conhecimento. Isto é uma das coisas mais bonitas. Se ver, Deus chega à raiz
do problema através de um dom do Espírito, que poderia ter levado anos dela, conselhamente, a milhares de dólares em terapia para levar a pessoa. Este momento é libertação emocional e fica livre. Aquela mulher foi liberta e curada das convulsões e da artrite, da visão distorcida. Deus curou totalmente completa e foi incrível. Entretanto, eu tinha minha própria insegurança. Comecei a ver Deus usando as pessoas legais da igreja que eu pastorava, e eu me sentir ameaçado em visão aberta, que Jó teve me chocou. Foi mais certeiro e espetacular em minha opinião do que tudo o que eu já tinha recebido do Senhor. Tinha sido um membro comum de congresso e não um pastor. Comecei a pedir Deus para me tratar tão bem quando Ele trata as pessoas comuns da igreja. Reclamei para minha esposa porque Ele dá aos legiões palavras melhores do que para mim, e eles não vão mais me respeitar como pastor. Eles são mais ungidos do que eu, porque isso eu não gosto disso. Bem, se você tiver tudo, Randy, você não precisaria de nós, então você só tornaria orgulhoso, e as palavras do conhecimento não são úteis somente para curar, mas para a libertação. Também já vi pessoas do nosso time ficarem emperradas em certos pontos, se conseguir prosseguir no processo da libertação. Então ouvir falar de Pablo Bottari, que vinha em 3 perguntas, já estava na raiz do problema, trazendo libertações de uma vez por todas as pessoas. Deus dava a palavra de conhecimento e ela para a libertação. Então, a primeira maneira de receber uma palavra de conhecimento é sentir a segunda lenda como numa manchete, e a terceira vendo possivelmente uma visão na mente. E uma maneira de tom simples, sons meus pastores auxiliares da Igreja Batista. Também foi usado poderosamente no dom da palavra do conhecimento. Sandy, mulher dele, era assistente superimente da escola dominical e era professora de educação especial em nossa cidade, uma cidadezinha de 14 mil habitantes. Havia essa único prédio com letras de bronze enorme, e um dia Tommy recebeu uma palavra e ele a viu. Estava escrita com aquela mesma letra de bronze da lateral do prédio, e ele as leu. Qualquer um pode receber uma palavra de conhecimento, como você pode ver. Você só precisa querer ser usado. Deixe-me dividir com você algo que será útil. Temos pequenos grupos da igreja. Acreditamos que isso criar um ambiente seguro, onde as pessoas podem expressar o sentimento livre para errar. Você precisa participar de um pequeno grupo que dizem todos precisam estar em um lugar onde possam praticar e aprender tudo o que lê. Isso quer seja católicos, batista, presbiteriano, Vineyard, etc. Precisamos estar em um pequeno grupo ou ambiente seguro para aprender para a nossa igreja. E os pequenos grupos são os melhores lugares para aprender, se mover no dons do Espírito Santo, e as incubadoras, aonde as coisas podem crescer rapidamente.
e aonde podemos experimentar ou treinar e aonde criamos uma atmosferas. Segunda, para tentar uma atmosfera em um que sabemos que estamos tentando aprender os móveis, não do dom das palavras do conhecimento. O pequeno grupo onde aprendemos um com os outros também, quando alguém começa a ter uma palavra, nos perguntamos como você recebeu essa palavra, e as pessoas encorajamos uns aos outros e dar mais um passo nos dons do Espírito. Mesmo se você erra, dizemos tudo bem, não faz diferença. Se você erra, tem apenas 12 ou 15 de novo aqui. Ficamos gratos por você ter tentado e encorajamos uns aos outros com os nossos sucessos. Também, como que parece ser nosso fracasso é atmosfera a prova de fracasso. Comecei em um pequeno grupo antes de ser arriscar num culto grande de domingo. Sempre tive pequenos grupos, até mesmo em nossa igreja batista. Tinha uma casa grande em Illinois e uma noite havia cerca de 50 pessoas lá. Sandy, a professora de educação especial, disse: tem alguém aqui com pressão alta? Havia um visitante que normalmente não vinha. Parecer-me que quase sempre vem uma palavra de conhecimento sobre um visitante, porque não sabemos nada sobre ele. E uma vez que você se familiarizar com alguém, a dimensões sobrenatural se perde, pois você já sabe no mundo natural. Então você precisa ter sempre visitantes vindo para poder arriscar com a palavra de conhecimento. Isso torna o evangelismo muito fácil. Palavra de conhecimento atrai a atenção das pessoas, e a maioria dos líderes em nossa igreja veio para a igreja quando entregamos uma palavra de conhecimento. Tudo sobre eles, e eles foram curados, e Deus os incorporou a nós, e agora eles fazem parte da liderança. Mas enfim, Sandy disse: pressão alta. Tinha um rapaz lá com pressão alta, então oramos por ele e ele foi curado. Voltou ao médico para provar que tinha sido curado. Aquela noite eu perguntei: Sandy, como você recebeu a palavra? Porque se existem 5 modos de receber e eu só te mostrei 3 até agora. E eu li. Aonde? Ele. No caperte. Aonde? Bem ali. Me senti ali olhando para o carpete, procurando a palavra, mas nunca achei. E outra noite voltamos àquela igreja presbiteriana que eu mencionei antes. Estavam ainda aprendendo a receber a palavra e conhecimento. A minha esposa recebeu. Ela disse: ruim, um garotinho, vem à frente. E oramos por ela. E ela tinha problema no rim, e essa reunião estava acontecendo uma vez por semana. Durante 10 semanas não soubemos que ela havia sido curada, até algumas semanas depois. Sabendo que minha mulher não fazia ideia de como era um rim, eu perguntei para ela no caminho de volta para casa como ela tinha entendido que era um rim. Ela disse: eu vi.
bem como você soube que aquilo era um rim. Eu não sabia. Eu vi algo, mas não sabia o que era. E eu só vi aquela coisa e perguntei: Deus, o que é isso? Então veio a impressão, um rim. O terceiro modo de receber a palavra de conhecimento é vendo as novas, e essas não é o único jeito de recebê-la. Vamos continuar descobrindo alguns outros jeitos que Lance dividiu comigo o que aquele dia por telefone. Agradeço todo mundo que esteja acompanhando aí a leitura. E quem puder dar uma força aí, se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho aí, fico muito grato, tá bom? Espero por vocês no 5º capítulo. Obrigado, até mais e fique com Deus.